Graça e paz a todos nós, que somos filhos amados do nosso Deus, meus amigos e amigas, aqui reunidos mais uma vez para pedirmos perdão ao nosso Deus, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó grande e poderoso Deus, Pai do nosso Salvador, peçamos perdão e misericórdia, humanos que somos. Meus amados e amadas, hoje, neste dia 19 de abril, primeiro dia da semana do ano de 2026. O evangelho de hoje, meus amados, está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. Ouçamos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para a condenação à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Como sois inteligentes e lentos? Como sois sem inteligência e lentos, ou melhor, digo, sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração? Então ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como também reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, meditando um pouco no Evangelho de hoje, nós podemos perceber que, conforme afirma o versículo 29, que nós acabamos de ouvir, fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus, os discípulos pedindo a Jesus. E logo Jesus permaneceu, dividiu o pão, abençoou e dividiu o pão. Aí eles despertaram porque eles perceberam, meus amados e amadas, que era o próprio Jesus com eles. Porque Jesus estava caminhando e falando com eles. Jesus sentou para cear com eles novamente. E logo, após a ceia, Jesus desaparece. Meus amados e amadas, nós temos que viver em espírito, viver pela fé, porque hoje Jesus caminha e fala com todos nós. Nós temos essa certeza. A fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos vivendo, que é Jesus ressuscitado em nossos corações, Jesus presente em nossas vidas, Jesus caminhando e falando conosco o tempo todo, através da palavra, através do nosso sentir, do nosso agir e do nosso viver. Peçamos ao nosso Deus perdão, vamos pedir misericórdia a Ele por todos deste imenso universo. Ó grande e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos entregou para nos livrar da morte eterna. Nós vos agradecemos, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Façamos agora, meus amados e amadas, a oração que o Mestre Jesus ensinou aos discípulos e, consequentemente, a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ó Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas, que neste momento agora nós possamos elevar o nosso pensamento no mais alto, que onde está a luz, está Jesus, para fazermos as nossas petições em silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados e amadas de Deus, até o próximo, com o poder do nosso Pai.